Bom, gente, vocês que me seguem aqui no canal já devem ter visto alguns vídeos que eu compartilho dicas de segurança com vocês. E eu sempre falei que aqui é bem tranquilo, né, para fazer turismo, para passear, mas eu vejo a necessidade de refazer o vídeo dando outras dicas mais de segurança, porque tanto a Europa quanto a Espanha está passando por muitas mudanças. A Espanha está numa velocidade assim muito rápida, as mudanças que estão acontecendo. Então eu senti a necessidade de compartilhar com vocês mais dicas de segurança. Aumentou muito a delinquência aqui na Espanha, coisa que a gente não esperava. Não só aumentou a delinquência nas grandes cidades, né, como Barcelona, Madrid, como também em outras localidades que são menores, né, cidades mais pequenas e também alguns povoados. Então, assim, esse vídeo aqui é de dicas e alertas. Claro que alguns lugares vocês vão ter que redobrar a atenção, outros vocês vão ter que ir um pouquinho mais em alerta, colocar mais atenção. Eu vou aproveitar para deixar aqui na descrição alguns links que são as fontes de consulta, né, para quem quiser ver. E dito isso, vamos para dicas. Mas antes eu quero também abrir um parênteses que não é para vocês virem para cá com medo, apavorados, é simplesmente para vocês ficarem em alerta. Alerta em todos os momentos, e essas dicas que eu vou estar passando para vocês servirá tanto para Barcelona, para Madrid e também para outros lugares. E vamos para a primeira dica. Gente, evitem correntes de ouro, essas que são assim bem chamativas, e também relógios bem caros, porque sim, está havendo roubos. Eles podem arrancar a corrente de vocês, tanto assim de frente ou vir por trás, né, quando eles percebem que a corrente é de ouro. E também os relógios, esses relógios caríssimos. Eles geralmente quando vão roubar relógios, eles estão em grupos, né, mas também pode ter alguma pessoa que vai atuar sozinha, se ela vê que a vítima é um pouco mais vulnerável. Eu vou até deixar links aqui na descrição para vocês verem como eles atuam nas entradas, nas portarias dos hotéis. Não deixem carteiras e celular em cima da mesa de bares, esses bares que são mais movimentados no centro da cidade, ou inclusive algum lugar assim que parece até ser mais tranquilo. Não deixem, gente, porque pode haver um momento assim de distração de vocês e a pessoa pegar o celular ou a carteira e vocês nem perceberem, ou então até vocês perceberem não dá tempo de reagir. Também não recomendo pendurar a bolsa na cadeira, onde há também circulação de pessoas, porque sim, gente, podem roubar a bolsa de vocês também. Se vocês estiverem, por exemplo, em um restaurante e vocês se sentirem seguros, aí tudo bem, né, colocar o celular, eu já fiz isso, pendurar a bolsa também, mas somente se vocês sentirem que estão seguros, que não vai ter aquele movimento de pessoas circulando atrás da cadeira onde está pendurada a bolsa, coisas do tipo. E, gente, não falem com estranhos na rua, ainda que tem pessoas que se aproximam de vocês, parecendo, se passando por turistas. Às vezes eles se aproximam simplesmente para ver se vocês levam alguma coisa de valor, né, alguma joia, alguma coisa do tipo, uma bolsa, né? E aí quando você vê, eles já estão tão perto que eles reagem tão rápido, né, na hora de roubar, e não dá tempo. Então evitem, gente. Se alguém tentar se aproximar, passem reto, nem olha. É melhor assim, fingir de louco assim e pronto. Se alguém se aproximar de vocês para pedir ajuda, perguntar alguma coisa, finjam que vocês não entenderam nada. Passem reto, gente, porque às vezes se vocês dizem alguma coisa, não tenho, né? Vamos supor, se eles perguntam por dinheiro, se pode dar alguma ajuda, né? Aí vocês falam alguma coisa, já é motivo já para eles começar uma conversação com vocês e perseguindo vocês, insistindo para vocês darem ajuda. Então, assim, evitem. Finge que não ouviu, não viu, não entendeu, é a melhor coisa. Outra coisa também que pode acontecer é que eles se aproximam de vocês para oferecer alguma coisa, alguma lembrancinha, algum detalhe, algum raminho de planta, essas coisas, e tentam colocar na sua mão. Isso pode acontecer tanto aqui em Barcelona quanto em Madrid, no sul da Espanha acontece muito. Eles tentam colocar na sua mão, eles obrigam, falam que não vale nada, não custa nada, é só pegar, eles pegam até na sua mão e tentam colocar o ramo para vocês levarem. Só que na verdade não é grátis isso. Na hora que eles colocam na mão de vocês, aí pronto. Aí já não tem mais como escapar, porque eles não vão querer de volta e o que eles vão querer é dinheiro. E pode ser que a pessoa esteja sozinha, né, oferecendo isso, só que eles têm sempre outras pessoas do bando ao redor. Então se você cair nessa, você vai ter que abrir a carteira e dar alguma coisa, né? Aconteceu comigo em Granada, eu já comentei aqui no canal, mas eu vou comentar de novo. Eu estava passeando lá em Granada com a minha amiga e veio uma dessas pessoas de uma etnia, que eu não vou comentar aqui, e oferecendo, né, um raminho, e eu não quero. Ela tentou pegar, colocar na minha mão, eu falei, eu não quero, obrigada, e tentando andar, e ela viu também a gente que nós éramos talvez um perfil mais assim, talvez
que não se posicionou assim, né, muito forte. Então ela começou a insistir até que ela agarrou a minha mão e aí ela já começou a ler, querer ler meu futuro. Aí eu fiquei assim, tipo assim, né? Aí fez também com a minha amiga e pronto, a gente queria ir embora, a gente não queria nada, sabe? E ela insistiu que a gente tinha que pagar. E eu falei, não, eu não pedi nada. Ela falou, não, você vai ter que pagar. Insistiu, você tem dinheiro aí. Elas ameaçam porque elas se dão uma de videntes que sabe que você tem dinheiro. E claro, todo turista às vezes leva dinheiro na carteira, né? Naquela época assim eu levava, hoje já não levo. Então insistia, você tem dinheiro, você tem tanto de dinheiro. Elas falam assim de uma forma para te intimidar e como se fosse uma pessoa com conhecimento, uma visão sobrenatural. E é mentira, são tudo umas farsantes. E aí eu falei assim que eu não tinha, eu insisti porque eu não ia dar um centavo para essa mulher, porque era uma pilantra, é isso mesmo. E aí então ela pegou a minha amiga era um pouco mais frágil, né? Ela começou a insistir que ela tinha que pagar, tanto por mim quanto por ela mesma. Então ela insistiu tanto e a minha amiga acabou cedendo. Ela se sentiu muito intimidada e acabou abrindo a carteira. Ela falou, tá, então vou dar 5 por ela e 5 por mim, né? Aí minha amiga, o que aconteceu? Ela deu uma nota de 20, que você acha que a mulher devolveu? Não, ela queria mais. Não, mais. Ficava pedindo mais. Não, você tem mais. Você vai ter que dar mais. Você tem mais. Gente, isso é um roubo. Pra mim, eu considerei um roubo, fiquei indignada. Eles falam assim que vão dar troco, não dão. E quando você dá dinheiro, eles ainda pedem mais. Isso para mim eu considero um roubo, né? Mas que a gente vai fazer, né? E são pessoas que se vocês não dão dinheiro, te ameaça a morte até a seguinte geração, a quarta, quinta geração sua. Sempre eles estão em grupos, né? E às vezes vem vários deles, né, se juntam para intimidar você. Então, às vezes não sobra outra, né? Aí pensa, onde está a polícia, né, nessa hora para proteger os turistas que estão ali, né? Bom, não sei. Bairro do Raval daqui de Barcelona. Gente, evitem entrar nesse bairro. O que as pessoas hoje orientam é que se você não tem nada para fazer ali, não entre para passear, para fazer nada. Eu sei que eu já mostrei para vocês aqui nesse vídeo o gato de boteiro, que é um gato muito bonitinho, que lamentavelmente está na Rambla del Raval. E para você chegar lá, tem um caminho fácil, né? Que eu também já mostrei aqui nesse mesmo vídeo, que eu vou deixar aqui na descrição. É o caminho mais fácil e reto para você chegar lá, ver esse gato e voltar. Não passeiem por esse bairro se vocês querem ir ver o gato. Não recomendo mesmo. E se vocês forem, vão de manhã, vão pela manhã que está mais tranquilinho, às 9h30, 10 da manhã. Evitem, gente, porque é um dos bairros que mais roubos está havendo, tanto furtos quanto roubos. Então eu prefiro assim que vocês tenham atenção nesse aspecto para não colocar em risco, né, vocês. E também, né, nesse caminho que eu mostro, né, como chega lá, bem na lateral direita está o antigo Hospital de la Santa Creu, que é um hospital do ano de 1400, é um ponto turístico histórico que eu acredito assim que poderia ser tão cuidado, tão preservado e lamentavelmente está assim de lamentar. Não recomendo vocês entrarem ali. Eu já entrei, já mostrei aqui no canal, me arrependi assim, graças a Deus não aconteceu nada comigo, mas eu vi realmente a realidade como estava ali alguns anos atrás e agora piorou mais. É um ponto de droga, onde as pessoas vão para lá para consumir droga. E é triste, né, porque é uma estrutura antiga, histórica, daqui de Barcelona, que pertence ao casco antigo de Barcelona, né, esse bairro, mas está numa situação, assim, de precariedade mesmo. Claro, esse hospital está anexado a um claustro, então bem nesse claustro é onde eles sentam ali, ficam por ali. E é um lugar, assim, onde há um maior risco, né, se essas pessoas veem, assim, que podem roubar vocês, eu não duvido de nada, viu, gente? É isso, comigo não aconteceu nada, graças a Deus, mas eu não volto a pisar ali de verdade. E esse hospital tá bem nessa rua, né, indo até em direção ao gato, né? Mas é isso, gente. Se vocês não não fizerem tanta questão de ver esse gato, então evitem. E pela tarde também, gente, pelo amor de Deus, não entrem de tarde nesse bairro, principalmente a partir das 5 horas da tarde. De 5 da tarde às 5 da manhã são os horários assim que não é recomendável entrar, porque a delinquência corre solta ali a partir desses horários, né? Não só nesse bairro, como também o bairro de Santa Catarina e La Ribera, que é um bairro que está ao lado do bairro gótico, né? É um bairro muito bonito também, com muitos pontos turísticos, lugares incríveis, mas se vocês forem passear por ali, peguem simplesmente a rota mais turística, né? Não saiam muito fora das rotas turísticas, não entrem muito na parte interna do bairro, porque tem lugares
lugares onde tem uma concentração de imigrantes desocupados, sentados ali, e principalmente de tarde é um horário assim que tem que ter muito, muito cuidado, e de noite também, pelo amor de Deus, não entrem ali de noite. Também inclui o bairro da Barceloneta, vão com muita atenção também, fim de tarde e noite ali também, porque está havendo furtos, está havendo roubos. Então, gente, eu falo isso para orientar vocês, para vocês irem com cuidado. E também, se vocês forem a Madrid, o bairro de Lavapiés também é um bairro onde há um maior número de imigrantes e que também sofreu um deterioro. Eu vi nas notícias e também uma amiga minha me comentou, porque faz um tempinho eu ia para Madrid, ia ficar hospedada bem ali, tinha até pagado já o hotel, né? Porque eu pensei, tá super barato, parece ser uma zona interessante, né? O local também, o hotel parecia ser super interessante. E aí, quando eu falei para minha amiga que eu ia ficar hospedada em Lavapiés, foi quando ela falou para mim: não, Karina, você não vai ficar lá, não vai ficar lá. E ela mandou mensagem para amiga dela que mora lá, né? Minha amiga é espanhola, a amiga dela também é espanhola, mandou um áudio me orientando, né, para não me hospedar nesse bairro, porque tem muita imigração, tá sofrendo também uma degradação bem grande. E, bom, enfim, resultado, perdi meu dinheiro porque eu fiz a reserva e não era com cancelação grátis, né? Outra dica aqui: vigiem os pertences de vocês ao entrar nas lojas da cidade, de qualquer cidade, porque também há carteiristas dentro dessas lojas. Pode inclusive ser lojas assim mais caras também. Eles se disfarçam, essas pessoas que se dedicam a isso estão disfarçadas. E como você está bem assim distraído vendo as coisas das lojas, né? Então eles se aproximam e tentam sim roubar o seu celular, roubar a carteira, e depois não tem muito o que fazer, viu? Vocês podem falar, tem câmera, a câmera gravou, mas e aí? Até pegar essas pessoas, você não recupera, gente, não tem como. É melhor sim evitar. Então vigiem a bolsa de vocês quando vocês entrarem em qualquer loja, desde Zara, Mango, qualquer loja daqui. Muita atenção também com aqueles moços jovens que vão em patinetes pelo centro da cidade. Andam em grupos também, então vão com muita atenção com esses. Comigo também já passou uma situação faz um tempinho, foi no bairro del Born, que é a parte baixa, né, que é do bairro de Santa Catarina e La Ribera. Perdi totalmente a graça de passear por ali de tarde. Eu digo assim, sempre de tarde. De manhã, assim, eu vou mais tranquila, me sinto mais tranquila passear por Barcelona de manhã, porque, na minha opinião, é o horário que os delinquentes estão tudo dormindo, né? Eles ficam de tarde, né, fim de tarde, de noite, nas ruas. Mas pela manhã pode haver sim, mas eu vou com mais atenção e eu acredito que o risco é menor. E sim, eu passei por uma situação ali, não fizeram nada comigo porque eu fui muito, muito rápida. E é isso, gente. Sempre a atenção redobrada com esses moços que vão de patinete pelo centro da cidade. Outra dica aqui: não coloquem a mochila de vocês ou bolsa com o computador no chão, por exemplo, se vocês forem a um bar. Mesmo que vocês notem que seja um bar assim tranquilo, às vezes na hora de comer, você está conversando, você não presta atenção e tem alguém que vai lá e puxa a bolsa de forma tão sutil e leva embora. Se for para colocar no chão, né, enrola na perna, enrola de alguma maneira, coloca alguma cinta, alguma coisa em vocês para a pessoa não poder puxar e levar a bolsa, né? E outra dica aqui: um policial sem uniforme nunca vai parar vocês para pedir documento. Essa coisa de parar, né, falar que aconteceu alguma situação, eles estão checando as pessoas, pedindo documentos, isso não existe, nunca, jamais vão pedir documentos a um turista. Se alguém se aproximar de vocês, né, mostrando, é distintivo que fala? Esse negocinho que eles andam, né, para meio que intimidar, né, demonstrar autoridade. Gente, não acreditem. Falar, nem falem nada. Não entendi, eu deixei no hotel, tal, e vai embora, vaza muito rápido, porque são também delinquentes que tentam intimidar as pessoas, né, fazendo-se passar por policiais, por guardas, né, e às vezes ao abrir a carteira, abrir a sua bolsa, né, para pegar o documento para mostrar para eles, é um momento que geralmente eles estão em dois, né, eles podem roubar o que vocês têm na carteira, roubar a carteira. Isso não é algo habitual, mas eu já ouvi, inclusive de uma seguidora que fez esse comentário, e por isso eu sinto a necessidade de reforçar a vocês
essa informação, que nunca um policial vai parar vocês e pedir documento. E outro detalhe, se não há necessidade de andar com o passaporte original na bolsa, deixem guardado no hotel e andem somente com uma fotocópia. Porque se chegar a um extremo de pedirem documento, eles vão acompanhar vocês até o hotel, se for um policial mesmo. Então, assim, não se preocupa, gente, que isso não vai acontecer aqui, mas se vocês estiverem andando com esse documento, né, original, sempre com uma pochete interna, também quero orientar vocês para terem cuidado dentro das estações, né, de transporte daqui, tanto de trem, de metrô, tanto de Barcelona quanto Madrid, porque sim, pode haver furtos e roubos. Há muito carteiristas por ali, então vocês têm que ter cuidado, inclusive com a mochila de vocês. Jamais apoie a mochila no chão, entre as pernas. Gente, evitem isso, porque é o momento que eles aproveitam para roubar vocês também. Aconteceu com uma amiga minha, ela estava na estação, ela simplesmente colocou a bolsa, né, com a mochila, tinha um computador também dentro, e o que aconteceu? Ela simplesmente estava ali parada, né, esperando, ela foi tirar a blusa, a jaqueta, né, porque geralmente dentro do trem faz muito calor, e veio um personagem e empurrou ela bem na hora que estava um trem ali parado, ela desequilibrou, e ele pegou a mochila e entrou correndo dentro do trem, bem na hora que fechou a porta. Ela não teve tempo de reagir. Então, vocês têm que ter cuidado, sim, com essas situações também. É isso, nunca deixar nenhum pertence assim solto ao lado, ter muita atenção. Se for para tirar a jaqueta, faz igual eu. Bom, eu busco sempre um lugar bem seguro. E se não, eu tiro de um lado, tiro a alça de um lado, tento tirar primeiro a bolsa por aqui, depois logo visto a mochila por aqui, depois o outro lado. Eu vou fazendo assim, gente. Eu jamais largo a mochila, assim deixo ela no banco para trocar de blusa. Para quem também vai muito carregado, saindo desde do aeroporto, tanto de Madrid quanto de Barcelona, se vocês forem pegar o transporte público, muita atenção. Como eu já comentei também no vídeo anterior, eu recomendo em Barcelona pegar o aerobus ou um táxi. Se vocês forem pegar o transporte de metrô ou trem, sempre vigiem bem as coisas de vocês, porque se vocês vão muito carregado, imagina, mochila, mala pequena, mala grande, é muita coisa para vocês estarem prestando atenção, né? Então, assim, não que o metrô daqui é perigoso, viu, gente? Eu já fui várias vezes em metrô para o aeroporto e sempre muito tranquilo, né? Muito tranquilo, mas sim que pode ser um foco de carteiristas, de pessoas que se dedicam a roubar. Outra dica também que serve para Barcelona: se vocês forem até a praia da Barceloneta, jamais deixe as coisas de vocês ali sozinha, a bolsa, essas coisas. Tem que ir com muito cuidado. Inclusive dias assim que está mais fresquinho, que ninguém vai entrar no mar, às vezes as pessoas gostam de sentar ali, né, para ver o pôr do sol. É que é muito agradável mesmo. Mas se você deixa a sua bolsa do lado, não está assim agarrada nela, o que acontece? Pode vir alguém correndo pegar essa bolsa e aí também já era, né? Bom, pelo menos os casos que eu escutei que aconteceram lá na Barceloneta, a polícia estava perto e acabaram recuperando, né? Tanto bolsas, pertences roubados. Mas, gente, é melhor sim sempre ter atenção, nunca soltar a bolsa, deixar do lado como se fosse um lugar tranquilo. Embora parece muito tranquilo, gente, de verdade. Às vezes você tá ali num lugar assim tão gostoso, tão agradável, jamais imagina que vai passar uma pessoa ao lado de você assim para roubar, né? E voltando ao tema aqui do transporte público, gente, muita atenção, porque os carteiristas podem ser mulheres ou homens. As mulheres, elas às vezes nem parece, sabe, que vão te roubar. Geralmente elas se aproximam de você, elas estão com uma bolsa na frente, onde elas cobrem a mão delas, elas colocam o braço, né, a mão por debaixo dessa bolsa. Às vezes elas inclusive estão de frente com você, né, no momento que está um pouco apertado, né, tanto o metrô quanto o ônibus da cidade. Então é quando elas conseguem abrir a sua bolsa e roubar o que elas conseguirem, né, o que elas alcançarem. E essas linhas de Barcelona, que é a linha 1 e a linha 3, a vermelha e a verde, são as linhas que deixam vocês nos pontos turísticos, nos principais pontos turísticos da cidade. Então, por isso, acaba sendo o alvo dos carteiristas também. E os carteiristas, eles estão por todos os lados da cidade, desde o centro, bairro Gótico, Barceloneta, Las Ramblas. Também tem que ter atenção na Boqueria, que é um dos lugares assim que geralmente tem o maior fluxo de pessoas ali, muita gente passando muito perto de você, e nesses momentos é onde os carteiristas aproveitam para
para se aproximar, né? Porque vai todo mundo muito grudadinho ali, então tem que ir com cuidado. Também nos pontos turísticos, por exemplo, como a Sagrada Família, nessas partes onde o pessoal fica fazendo muita fotos, né, da Sagrada Família, onde tem as melhores vistas, né? Ali se aglomeram muito de pessoas, que é bem na Praça de Gaudí, que ali tem uma vista muito bonita para a fachada Nascimento da Sagrada Família. Então ali geralmente tem carteiristas sim que tentam roubar os turistas que não estão informados, né? E bom, e tudo ali ao redor, viu, gente? Aquilo ali de tarde, assim, eu assim, recomendo redobrar a atenção. De manhã vocês têm que ir com cuidado, sim, e de tarde redobrar ainda mais a atenção. Tem vários perfis de carteiristas, inclusive aqueles que se disfarçam de turista. Você olha assim, tá bem arrumado, tá com óculos de sol e tudo, fazendo se passar por turistas. Eu até fiquei muito impressionada em ver que em Segóvia, um lugar super tranquilo, que eu pensei, eu quero mudar pra cá, eu quero vir morar aqui. Até ali também tem carteiristas disfarçados de turista. Bom, vou deixar o link aqui na descrição, depois vocês dão uma olhadinha. Tem de tudo, gente. Eles estão se espalhando, por quê? O que acontece é que tem a patrulha cidadana, né, que são patrulhas de pessoas da cidade mesmo. Isso acontece, eu não sei se em Madrid está tendo muito, mas aqui em Barcelona sim que está tendo, tanto nos aeroportos, porque nos aeroportos também tem carteiristas, né, aqui em Barcelona e Madrid tem carteiristas, então eles se organizam e vão tentando tirar essas pessoas, né, porque a polícia não faz nada, eles não podem fazer nada, eles... Tipo assim, não é que eles não querem, é que eles nem podem, sabe, pôr a mão, porque primeiro que não vai acontecer nada com essas pessoas, né? Primeiro, se elas não forem flagradas, e se forem flagradas, dependendo do valor que elas roubam, ficam na rua. Simplesmente, acredito que eles registram, né, o caso e tal, mas elas ficam soltas. Então, o negócio mesmo é nós nos protegermos. Geralmente eles estão roubando durante o dia as pessoas mais vulneráveis, que são pessoas mais de idade, senhores e senhoras que estão justo assim entrando no edifício onde eles moram. Eles roubam correntes, carteiras, né? Então são as pessoas mais vulneráveis. Essas pessoas que têm mais idade, elas não conseguem reagir tão rápido, né? E quando vão ver, já era. Pra gente é alarmante porque a gente nunca viu isso aqui. Era muito tranquilo. Sim que havia alguns bairros, sempre houve aqueles bairros que são mais conflitivos, só que agora aumentou muito. Saiu na notícia recentemente, eu até compartilhei com vocês no Instagram, para quem me segue, que o Trump mesmo já fez um anúncio, né, para as pessoas, para os turistas americanos que estiverem vindo para cá, para ter atenção redobrada em lugares que tiver muito tumulto, aglomerações, porque sim, há risco sim de acontecer algo. Espero que tenha sido de ajuda para orientar vocês de como está a situação para quem vier fazer turismo. Peço para vocês assim não ficarem assim desesperados, em plano assim desespero, mas sim em alerta na hora de passear por aqui, né? Ficar sempre em alerta e ser rápido, né, para atuar. E é isso, gente. Eu espero que tenha sido informativo para vocês. Se vocês gostaram, como sempre, já deixa o like, se inscreva no canal e a gente se vê no próximo vídeo. Tchau, tchau!